E aí galera, beleza? Luan3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu resolvi testar a nova versão do LuxScore, a 2.5. E eu quero começar esse vídeo mostrando as principais novidades que veio nessa nova versão. Eu vou dividir o vídeo em algumas partes. A primeira parte eu vou mostrar as novidades do LuxScore 2.5. Depois eu vou falar sobre os pontos negativos e positivos. Vou dar minha conclusão final e vou mostrar o resultado da cena que eu fiz no LuxScore. Estamos aqui no site da LuxScore. Eu vou deixar o link aí na descrição. É o site oficial. Vou aqui em Download. E aqui você vai ter a versão para Blender e a versão para 3ds Max. Eu não sei se está estável. Vou clicar aqui para ver as novidades. E a primeira novidade que a gente tem é que agora o LuxScore usa a biblioteca Optics. Então agora os renders estão mais otimizados para Optics e também o consumo de RAM está menor. Então se você lembrando que isso depende muito da sua complexidade de cena. Se você tem mais triângulo na sua cena, segundo o site, está ficando mais rápido o seu render e está utilizando menos memória. Lembrando que eu vou falar só as novidades que eu achei mais relevante. Eu vou deixar o link na descrição, como eu já tinha dito, aí você consegue ler com calma. Outra coisa que eu achei muito importante foi o recurso de randomização nativo de textura. Então, se você tem uma textura e você precisa escalonar ela muito e ela pode ficar repetitiva assim, você agora pode randomizar ela e a gente não vai ver que a textura está sendo repetida. Então isso dá um aspecto muito melhor para o seu render. E isso daqui vem nativo já no LuxScore. E eu sinto falta isso no Cycles. Tem a opção de você baixar um node da Polygon, que o Blender Guru fez. Mas só que se tivesse uma que já seria nativo do Cycles, seria muito melhor. Ó como fica o resultado. Você consegue também randomizar UVs de objeto. Então aqui você consegue deixar cada objeto com a UV diferente, com a rotação diferente, uma escala diferente. Então você consegue fazer essa variação. Outra coisa, eles refinaram a UVs. Então agora você consegue pegar esses mapas de diffuse, de gloss e consegue trabalhar ele com uma fineza melhor, porque agora está muito mais preciso. E eles também fizeram a saída agora para o Caustic e a UV. Então agora você consegue separar o Caustic, tudo que é só o Caustic, e mexer nele separadamente. Outra coisa que também, voltando para as placas RTX, agora o Denoise na Viewport agora está otimizado com Optics. Então você, na Viewport, a sua Viewport fica muito mais fluida e o Denoise começa a agir muito mais rápido. E agora eles fizeram um novo sistema de Light Group. Então esse daqui eu vou mostrar mais pra frente no vídeo. E ficou muito legal, ficou muito mais fácil. É só você clicar em um botão, ele já adiciona o Light Groups aos seus nodes, e você por lá consegue fazer todas as configurações necessárias. Outra coisa que também facilita muito é esse botão aqui. Antigamente não tinha, você teria que criar um node para poder mexer na temperatura da luz. Agora ele já vem aqui habilitado do lado. Então assim que você cria uma luz, você tem a opção de configurar a cor por RGB ou por temperatura. Quando você clica na temperatura, você coloca a temperatura em Kelvin. Então é muito mais rápido. E eu gosto desse tipo de coisa que facilita muito o nosso trabalho. Porque a gente precisa de agilidade. E tudo que agiliza é importante. E aqui tem as novas duas cenas de exemplo que você pode baixar para ver. E eles também adicionaram novos blocos à biblioteca deles. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha impressão sobre o LuxScore. Falando os pontos negativos e positivos segundo a experiência que eu tive usando ele nesse curto tempo. Vou começar pelos pontos negativos. A primeira coisa que eu achei como um ponto negativo é o HDRI muito simplório. Lembrando que eu vou comparar ele com o Cycle, que é um renderizador que eu uso e é um dos principais concorrentes do LuxScore. No Cycles você consegue alterar o tamanho do HDRI, a altura do HDRI e rotação.
Já no LuxScore, você consegue basicamente só rotacionar e mexer na exposição. Aqui no Cycles, por ser feito o processo em nodes, eu acho que a opção ele fica muito mais completa de você mexer. Por exemplo, vamos dizer que eu queira aumentar a linha do horizonte. Posso vir aqui, ó, e mudar a linha do horizonte. Vamos dizer, por alguma coisa eu queira rotacionar assim. Por qualquer motivo. Eu tenho muito mais liberdade aqui. Então eu consigo deixar a textura, o HDRI mais embaixo. Consigo, ó, deixar ele mais longe. Então aqui eu tenho uma gama muito maior de opções para mexer com o meu HDRI. Já no LuxScore eu não achei toda essa gama. Não achei as opções que dão para fazer isso. Já aqui no LuxScore eu só tenho basicamente exposição. Eu consigo aumentar a força do sol. E rotação. Basicamente é isso. Eu não achei outras opções. Já vi aqui. Não tem a opção de você configurar com nodes. Então eu não tenho a gama de opções que eu tenho no Cycles. Eu posso utilizar a configuração do Cycles. Se você precisa realmente fazer aquilo, você tem essa opção. Mas eu acho que seria importante eles adicionar uma opção mais completa para você mexer no seu HDRI. Já nativamente aqui. Não precisar depender do Cycles para isso. Outro ponto negativo são as texturas nos materiais. Fazer o material no Cycles e fazer no LuxScore. No LuxScore demora muito mais, porque tem alguns pontos que eles não colocam. E o LuxScore eu vejo que ele não tem essa preocupação com facilidades. Por exemplo, para você criar um material aqui no Cycles, é muito mais fácil você fazer. Daqui eu posso fazer simplesmente puxar a textura, acabou, eu tenho aqui. Eu também posso puxar da pasta, que ele faz essa mesma coisa para mim, ó. Venho aqui, ele já coloca a minha textura na minha área de nodes. Outra coisa que eu posso fazer também, se eu tiver com o Node Wrangler ativado, apertar Shift Ctrl T, abro a minha pasta, seleciono tudo e pronto. Ele já criou o material para mim. E outra facilidade também, você pode vir aqui, ó, pegar aqui, pronto, você já adiciona. Já fazer isso no LuxScore não é tão fácil assim, vou te mostrar. Já aqui no LuxScore já muda a história. Eu vou criar um Disney aqui, pronto, tenho aqui. Se eu puxar a textura, não reconhece. Uma das coisas que eu tenho que fazer ou é vir aqui, colocar uma textura de imagem. Vou vir aqui ou abrir na pasta. E vou ter que fazer esse processo para todas as minhas 5 texturas. Outra coisa um jeito que eu utilizo para deixar esse processo mais rápido seria arrastar minha textura aqui para dentro. Duplico e depois eu seleciono. E vai ter que fazer isso 1 a 1, porque o LuxScore eu acho que ele não pensa muito no usuário, porque tem que ser rápido. A gente tá utilizando essa ferramenta, mas a gente precisa de uma ferramenta estável e que agilize o trabalho. E se eu fizer a mesma coisa lá, ó, tentar pegar a textura para colocar aqui, não vai. Menos uma facilidade. E isso me pesa muito na hora. Porque se você for fazer isso para 500 texturas, imagina você ter que fazer esse processo repetidas vezes. Enquanto no Cycles você clica em um atalho, você já tem um material feito. A terceira coisa que eu acho como um ponto negativo no LuxScore são as visualizações das texturas. Primeiro que você pode visualizar no modo Make Eevee, uma gambiarra do Eevee, só que fica muito pesado, e se você tem muitas coisas na cena fica mais pesado ainda.
tem a opção de você isolar o que você quer ver, mas só que é muito pesado. Ou você entra na visualização da viewport mesmo, que é mais pesado ainda. Agora sobre a visualização. O Lux, ele tem a visualização desse tipo aqui. Agora não está tão pesado porque eu não tenho tantos materiais na minha cena. Mas só que quando a sua cena fica complexa, ele fica muito mais pesado. Outro é você usar o próprio renderizador. Agora se você for tentar utilizar esse aqui, não vai. Ele não vê as texturas. Isso daqui seria a forma mais otimizada que poderia ter. E o Cycles tem isso. Eu não sei se é muito difícil fazer isso, mas isso iria facilitar muito o trabalho, porque eu não precisaria ficar entrando em viewports pesadas para poder ver como está a minha textura. Como eu posso encaixar uma textura na outra, caso eu precise. Já que no Cycles você tem diversas opções. Tanto aqui na viewport, você pode vir aqui, ó, textura. A textura que você tiver selecionada, ele vai te mostrar. Então aqui é muito mais leve. Tem o Eevee, que te dá a visualização e também te dá o retorno de luz, sombra, brilho, roughness. Então aqui você já consegue ter uma gama de retorno muito maior. E também tem o modo de visualização do próprio Cycles. Então eu tenho muito mais opções no Cycles do que no Lux. E as únicas opções que o Lux me dá, eu acho pesado. A quarta coisa que eu acho que é um ponto negativo são a estabilidade e os bugs. Eu tive esse bug aí, que ele não reconheceu a minha UV, não sei porquê. Aí eu tive que fazer um monte de gambiarra, tive que até trocar a textura, porque ele não reconheceu a minha UV. Então já foi um bug em pouco tempo que eu achei, foi o único que eu achei. E a estabilidade, agora está estável, mas antes ele era muito instável. Anteriormente fechava direto na sua cara, agora não fechou tanto, fechou, se eu não me engano, umas 2 vezes. E por último, talvez não seja um ponto negativo para muitas pessoas, mas pode ser para algumas. Para mim não é tanto. É que você vai precisar refazer alguns materiais que você está trazendo do Cycles. Ele tem o sistema de utilizar os materiais do Cycles, mas só que não serve para tudo, não é perfeito. Alguns ele se dá bem, mas outros mais complexos ou materiais procedurais ele tende a não dar certo, então você vai ter que refazer, então é um trabalho a mais. Agora vamos falar sobre os pontos positivos. Eu vou começar com um que eu acho que é o mais gritante de todos, que ele tem, que comparado ao Cycles, o Cycles não tem, que é o cálculo bidirecional. Aí você se pergunta, mas o que é cálculo bidirecional? Só para dar uma exemplificada, o Cycles ele trabalha como o modo de renderização Path Trace, que basicamente a luz sai da câmera e vai em busca da luz. Então ele faz o caminho inverso. A luz sai da câmera do observador e vai buscando a luz. E assim ele calcula todos os raios, o caminho de luz que a luz poderia fazer nesse ambiente. Isso tem como vantagem ter uma renderização mais rápida porque perde menos caminho de luz. Já a renderização bidirecional é baseada na física da vida real. Na vida real, os fótons saem da fonte de luz e vai em busca do observador. O cálculo bidirecional simula esse jeito. Então, a fonte de luz gera luz, então a partir da fonte de luz, ele vai jogando os caminhos e vai calculando os caminhos até o observador. Isso tem como desvantagem ter um tempo de renderização maior, mas tem como vantagem ter efeitos de luz superior ao Path Trace. Por exemplo, o Caustic, que é visto em superfícies de vidro, água ou em superfícies metálicas, como espelho, e o LuxCore tem suporte a isso. Então você tem tanto a opção Path Trace no LuxCore, então você tem uma renderização mais rápida, quanto o cálculo bidirecional. E isso faz muita falta no Cycles, principalmente em cenas que tem piscina, porque você precisa simular a luz gerando o Caustic no fundo da piscina. E só tem como fazer isso no Cycles via gambiarra, e talvez não fica tão legal, e é muito instável e muito difícil de fazer.
imagens como essas que eu tô mostrando aqui agora só foram possíveis por causa do cálculo bidirecional. Só para meio de comparação, eu vou mostrar essa primeira imagem. Essa foi renderizada no Cycles. Agora eu vou mostrar a imagem renderizada no Lux, usando o cálculo bidirecional. Olha só a diferença. Como a luz é muito mais precisa, ele teve um tempo de renderização muito superior ao do Cycles, mas só que o resultado final é muito melhor. E um outro ponto que é bastante positivo no LuxCore é o Light Group. Você clica nesse botão aqui, ele já adicionou um node e é muito fácil. Caso você tenha um render e precisa ou mexer na intensidade da luz ou mexer nas cores da luz, em poucos cliques você consegue fazer isso. Isso mesmo depois de ter renderizado. Você não precisa renderizar de novo. Aqui você consegue deixar a luz azul, uma luz que era amarela. Aqui você consegue deixar outra luz vermelha, então aqui você consegue brincar com muitos conceitos sem precisar ficar renderizando e renderizando novamente. Eu não sei se é possível fazer algo parecido no Cycles. Se tem um jeito de fazer, eu diria que não é tão fácil como no LuxCore. Aqui com poucos cliques, você já adiciona o node que é responsável por isso e você não precisa ficar renderizando. Outro ponto positivo que eu diria que o Lux tem é essas diversas opções que você tem de tempo de render. Digamos assim, primeiro, você pode usar por tempo de render, então vamos dizer que você precisa de um render em meia hora. Então você vem aqui, usa por tempo. Aí você consegue colocar o tempo que você quiser e você renderiza, ele para de renderizar assim que ele atingir esse tempo limite. Também tem como usar os samples, então ele vai renderizando a cada samples, cada amostra. Quando ele atingir as amostras limite, vamos dizer que é de 500, quando ele atingir 500 amostras, ele para de renderizar. E também tem como usar o threshold. E é basicamente você dizer o quanto de noise você quer na sua imagem. Então você vai dizer o nível de noise. Quando ele atingir esse nível de noise, ele para de renderizar. No Cycles, a principal opção é os samples. Então você não tem muito para onde fugir. Você coloca quantos samples você quer, quantas amostras você quer. E quando ele atingir as amostras, ele para de renderizar. Eu dou um ponto positivo pro Lux porque ele tem mais opções. Então se você precisa utilizar uma específica dessas três, você pode vir aqui, habilitar e usar. Já no Cycle você não tem tantas opções. Outra coisa que eu acho muito positivo no Lux é os filtros de câmera. Eu diria que ele não é tão positivo porque é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Porque se você usa os filtros, você não tem como remover depois se ficar muito forte, se você não gostou. O seu render vai ficar daquele jeito e você não tem como tirar depois. Mas é legal você ter esses filtros. Você vai ter aqui o Blur, você tem Mist, você consegue adicionar o Mist aqui na hora. Vignette, então você consegue deixar as bordinhas aqui mais escura e o centro mais claro. Aberração de cor, aberração cromática. Tem LUT, você consegue adicionar LUTs. Vamos dizer que do Corona, se você tem os LUTs do Corona, você consegue adicionar aqui. Balanço de branco, então se sua imagem está muito amarela ou muito azulada, você consegue fazer o balanço de branco aqui. E entre diversos outros. Então você tem uma gama de opções aqui que não tem, algumas não tem no Cycles. Muitas você pode fazer a partir de nodes, como Vignette, Blur você também consegue, Mist, Color Aberration, tudo a partir de nodes. Isso você consegue fazer lá. E eu acho que é até melhor você fazer lá, porque se você não quiser, você pode tirar duas saídas de imagem, uma com os efeitos e outra sem, se caso você precisa de uma imagem sem os efeitos. Mas lá não tem a opção de balanço de branco e nem de LUT. Aí você vai ter que baixar um add-on
E só a partir de utilização de DOMs. Agora eu vou falar a minha conclusão sobre o pouco que eu usei do LuxScore. Lembrando que essa é só a minha opinião e não faça da minha opinião a sua opinião. Eu te incentivo a você a testar o LuxScore, a ver se ele se encaixa na sua realidade. Então a minha conclusão final é que eu não utilizaria o LuxScore para trabalhos profissionais, ou seja, aqueles trabalhos que vão ser remunerados, trabalho que o cliente pediu, que tem um prazo de entrega, porque ele não tem ainda a confiabilidade, eu ainda não confio o suficiente nele por conta das instabilidades, dos bugs e também por conta de alguns processos que não têm a facilidade que eles deveriam ter. Por exemplo, os materiais, a criação de materiais. Eu acho que é um processo desnecessariamente demorado. Poderia ser mais rápido e não é. Mas agora já para projetos autorais, no caso que não tem cliente, não tem prazo, é totalmente meu, um projeto meu, aí sim eu utilizaria o LuxScore. Com certeza eu utilizaria, porque é um baita renderizador, tem vários recursos legais e dá para atingir grande resultado com o LuxScore. Eu indico caso você queira fazer projetos para você mesmo. Até se acontecer bugs ou instabilidades, eu tenho tempo para resolver, porque eu não tenho prazo de entrega. Simplesmente eu resolvo se der e quando der. Então eu não preciso dessa confiabilidade toda. E eu espero que nas próximas versões eles deixam a criação de materiais mais fácil, a colocação de texturas dos materiais mais fácil, deixem mais completa a manipulação de HDRI, deixe mais livre, com mais possibilidades, e a visualização eles poderiam tentar fazer o que o Cycles faz, que é colocar a textura naquele modo mais leve, porque isso ia facilitar muito o trabalho, além de não precisar de um computador muito robusto para rodar o Lux. E eu quero saber de vocês testaram o LuxScore? Deixa aí nos comentários. Agora você fica aí com o resultado da cena que eu fiz no LuxScore e espero que tenha gostado do vídeo. Se você discorda ou concorda comigo, deixa sua opinião aqui na descrição, dá um like nesse vídeo, se inscreva e até a próxima. Valeu, falou!